Bem-vindo ao espaço onde lhe damos conta do que se passou aqui. No fim de contas, um resumo para que não lhe escape nada. Seja bem-vindo ao Digital Daily News. No dia de hoje, o primeiro do Portugal Digital Summit, no Accelerating a Digital Nation, números, cenários e perspectivas foram o ponto de partida do primeiro debate deste grande encontro. Quando nós agregamos o business to business com o business to government, atingimos pela primeira vez um número acima dos 100 mil milhões de euros. Isso é um número de facto extraordinário. Desde que estamos a trabalhar nestes temas me impressiona bastante que é cerca de 22% da população não tem acesso à internet, ou seja, está excluída de participar numa economia e numa cidadania digital. Apenas 52% dos portugueses têm aquilo que nós chamamos de competências básicas ou um bocadinho mais do que básicas. E, portanto, o que é um número relativamente impressionante. Nós temos que olhar para a digitalização do país como a integração tecnológica ou a integração da tecnologia em tudo aquilo que é o nosso modus operandi normal. Não vamos conseguir ter um país mais digital se, por um lado, culturalmente, e portanto a educação tem que estar lá, não virmos todos a tecnologia e o relacionamento digital no nosso dia-a-dia de uma maneira normal, vamos dizer assim. E, inclusivamente, o limiar para as atividades e para as iniciativas na área digital foi posto em 20% e Portugal colocou em 31%. Há mais mulheres excluídas do digital do que homens, há menos mulheres com formação nas áreas tecnológicas. Nós precisamos urgentemente de pessoas na área tecnológica e estamos a desperdiçar 50% da nossa população estudantil. Se nós pensarmos, ainda temos 40% de empresas que precisam de se digitalizar, precisam de fazer uma evolução tecnológica nos seus próprios processos. Na temática Industries Going Digital, Government and Public Services, soubemos que a transformação digital dos serviços públicos é prioritária, oportunidades e benefícios estiveram em discussão. A panóplia da oferta de serviços públicos está a mudar. Portanto, o que estamos a procurar é definir quais são as reais necessidades e expectativas de cidadãos da administração pública, tentar agregar os serviços públicos numa lógica de necessidade e de contexto e não na lógica da organização interna da administração pública, e a partir daqui vão então surgir 25 serviços que provavelmente alguns deles não existem atualmente, pelo menos na forma como se configuram e se apresentam à sociedade. Nos últimos anos tem seguido na sua estratégia uma estratégia de promoção daquilo que é o cumprimento voluntário. E nessa matéria, na sua relação com os operadores económicos, com os cidadãos, a transformação digital surge aí, o pensamento digital surge aí como uma excelente alavanca para essa mesma simplificação e para essa mesma agilização do acesso aos serviços. Em muito pouco tempo nós tivemos que dar resposta, criando para as empresas apoios à sua atividade quando elas tinham que fechar, aos trabalhadores, criando também para as empresas medidas de proteção e manutenção dos postos de trabalho através do layoff, através da prorrogação do pagamento das contribuições, e às famílias também estar lá neste apoio e na medida do apoio necessário. Portanto, foram cerca de 4,5 milhões de cidadãos que foram impactados, e isto de facto foi um momento que causou uma pressão muito grande sobre o sistema da segurança social e que claro que trouxe aqui este impacto e esta necessidade de resposta. Nós estamos num momento-chave, porque os momentos de crise são também uma oportunidade e quando olhamos para a história da administração pública em Portugal e nos diferentes países, os grandes saltos de transformação deram-se em momentos de crise. Portanto, é um momento de oportunidade. Com a temática Urban Mobility and Smart Cities, ficamos a saber que a mobilidade nas cidades é uma questão ambiental, mas também tecnológica e até um paradigma vivencial. Somos um país com muito talento, somos um país com boas ideias e capacidade de inovação e, por consequência, conseguimos ser um país altamente competitivo na criação de soluções. As organizações querem se focar naquilo que lhes é mais relevante, que é a análise dos dados para o seu negócio. Não querem estar preocupados com como é que vão buscar os dados, com a tecnologia, com esses projetos de implementação. No fundo, querem receber a informação, idealmente até já com alguma inteligência artificial para facilitar a vida e tomar decisões e avançar com base nisso. Mas acho que se calhar estamos se calhar na vertigem de uma alteração do paradigma, da mesma maneira que passamos destes coches para os carros a combustão há 100 anos, poder agora estar a fazer esta transição para a mobilidade elétrica. Esta transição, se quiser, energética, ela tem 3 vetores fundamentais,
que são a descentralização, a descarbonização e a digitalização, conhecidos também como os 3Ds. Sabemos hoje com a pandemia que os dados têm ainda mais importância do que tinham há uns anos atrás, e isto gera todo o tipo de discussões muito pertinentes como as que temos hoje, até das aplicações de proximidade, mas também teve antes temas muito importantes, como era a questão dos dados abertos, e quando se falava da importância de o próprio Estado fornecer informação com maior detalhe para a comunidade científica e para a comunidade em geral, com base em informação. Acho que a pior saída para a pandemia seria sairmos pior do que aquilo que estávamos no sentido da mobilidade, em que isto visto pelo ponto em que seria péssimo que a pandemia acabasse por destruir muito do trabalho que tem sido feito, especialmente no sentido da redução do veículo automóvel. E também hoje, na temática Strategy for Digital, The New Digital Talents, falou-se de escassez de talento na era digital, que é uma preocupação das empresas, falou-se sobre recrutamento, integração e retenção de novos talentos. Ao contrário do que aconteceu no passado, há muito dinheiro e esta exponencialidade económica já ajuda as próprias startups e, por outro lado, as funções que são dadas a este talento permitem-lhes muito rapidamente desenvolver um conjunto de competências e ter experiências muito práticas. E terceiro, o próprio pensamento do consumidor e cliente está a mudar, e isto faz com que o próprio talento, que é um cliente destes processos, quando vamos recrutar, também temos que o entender como tal. A outra parte que realmente sentimos muito é que cada vez mais as pessoas precisam de saber porque é que estão a fazer o que estão a fazer. E um grande tópico agora, que é um bocadinho na moda, mas realmente faz sentido, que é o purpose. Como é que podemos, para reter os talentos nas empresas, como é que podemos criar o sentido de purpose nestas pessoas? É verdadeiramente nesta lógica de receber um desafio, ter que puxar pela cabeça sozinho e em grupo, criatividade, etc. Para encontrar uma solução, ir aprender o que for necessário para implementar a solução, falhar, voltar atrás, ter resiliência para experimentar uma alternativa até conseguir, que verdadeiramente se desenvolvem estes soft skills. O salário é importante, mas é curioso que consegues, sem grandes gaps de diferença, consegues reter as pessoas, lá está, pelo purpose, pelo projeto, pelo ambiente de trabalho, cada vez mais, ou seja, as pessoas sentirem que gostam de estar no sítio onde estão, que são bem tratadas, que trabalham, no fundo, que o ambiente é como se estivessem a trabalhar num ambiente familiar, com a exigência, o rigor, como é óbvio, mas no fundo que se sentem bem, não é? O irem para o escritório ou o estarem em casa, mas com colegas e com chefias que se sentem bem. E neste espaço, sempre, a cada um destes 5 dias, temos alguém a comentar aquilo que se passou durante o dia. Neste caso, nada mais, nada menos do que Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEPI. Olá, boa noite, parabéns por este primeiro dia. Obrigado, Ana. Bem, obrigado a todos nós, da equipa toda. E a quem esteve a ver também, claro, esteve a acompanhar. Claro, falou-se muito de pandemia, não é? Dominou muito as temáticas todas. A questão é, aliás, este evento está a acontecer desta forma precisamente por causa do distanciamento obrigatório. Certo. Isto acabou por ser um desafio, não é? Ou seja, coisas que aconteceram nesta edição poderão repetir-se no futuro. Quando nós começámos a desenhar este projeto, na verdade em março, quando ficou claro que íamos ter o confinamento, começámos a pensar, bom, nós temos um evento em outubro, isto parece que vai ser difícil fazermos exatamente como fizemos no passado. E logo naquela altura decidimos, não vamos esperar por o que é que vai acontecer, parece-nos óbvio que é uma ótima oportunidade para repensar o modelo do projeto e tentar pensar numa coisa diferente, para já que tu tomasse, porque este Summit no passado era totalmente presencial, 4.500 pessoas durante 2 dias, 4 palcos, 250 oradores. Esse é o modelo. O que é que nós podemos fazer diferente que ainda assim pudéssemos ganhar com este nova forma? Chegarmos a mais pessoas, portanto não estarmos dependentes do espaço físico, portanto no limite qualquer português ou qualquer pessoa que queira acompanhar este debate pode fazê-lo na praia, noutro sítio qualquer do planeta, em casa, no trabalho. Na praia com a chuva que esteve hoje no vídeo, que esteve aqui em Portugal, mas as pessoas, na verdade, na internet podem estar em qualquer parte do mundo, porque nós temos muitos portugueses a viver fora de Portugal. E esse é o desafio e a oportunidade que nós temos, é de olhar para isto na perspectiva do que é que nós podemos fazer e aproveitar, já que estas são as circunstâncias. A verdade é que durante estes 5 dias nós vamos ter mais oradores do que tivemos no ano passado, vamos ter certamente muito mais pessoas a assistir, e essas pessoas que vão assistir em direto vão também poder assistir em diferido, no sentido que podem ver coisas que não viram, entretanto não tiveram oportunidade. Portanto, os conteúdos vão se manter vivos, coisa que muitas vezes não acontece quando nós estamos a assistir fisicamente.
Claro que há coisas que se perdem, obviamente que eu tenho imensa pena, nós não podemos fazer o networking que sempre fizemos com outras pessoas durante este processo, mas a verdade é que conseguimos transformar isto num sucesso, está a ser um sucesso, estamos a ter imensas audiências, estamos disponíveis em vários formatos, enfim, uma das coisas que foi muito importante para nós foi pensar este formato, vamos lhe chamar assim, televisivo, com imensa qualidade de imagem e apostando aqui, apesar de tudo, numa presença em segurança com os oradores, mas quer dizer, do feedback que temos tido por parte de quem nos está a ver lá, porque no final do dia isso é o que conta, é que quem nos está a ver através da internet ou através de outras plataformas está-nos a dizer que o evento está a ser um sucesso, que estou a gostar imenso e estão desejosos de ver os próximos dias o que é que vai acontecer. Alexandre é um homem que trabalha todos os dias, já há muito tempo, com o digital. O que é que daqui, e que foi dito hoje, o surpreendeu? Na verdade já lá vão 32 anos, portanto já é mesmo há algum tempo. Eu acho que muitas coisas nos surpreendem porque esta é uma daquelas áreas, para quem é fascinado por o que é que vai ser o futuro, é muito difícil não encontrar todos os dias algo de novo. E seja porque estivemos a falar sobre, eu acho que um dos temas-chave deste primeiro dia é o tema das competências e do talento. Se tivesse que eleger um grande tema, e essas são os grandes desafios que temos pela frente. Portugal claramente não tem um problema de infraestrutura tecnológica, nós estamos muito bem nessa frente, todos os indicadores internacionais revelam isso, nós estamos particularmente bem na oferta de serviços públicos digitais. É certo, e nós sabemos também que há um caminho a fazer nos serviços públicos que tem a ver essencialmente com uma maior uniformização e naquilo que se chama user experience, na experiência que eu tenho a utilizar os serviços, poderia estar mais harmonizada, uma maior integração com os vários serviços, integração com as empresas. Sim, há espaço para melhorar, claramente, mas onde nós temos realmente um déficit grande tem a ver com as competências dos cidadãos. E aí temos, por um lado, 20% dos portugueses que nunca utilizaram a internet e não utilizaram, não é porque não tivessem acesso à internet, não pudessem ter acesso, é porque não sabem usar. E, portanto, esse é um dos grandes desafios que nós, enquanto sociedade, temos pela frente. E isso ficou muito mais destacado agora, que foi durante o Covid, quem não sabia utilizar, de repente, ficou mesmo muito isolado. Outra questão que se falou e também teve a ver com o Covid é que, estando mais tempo em casa, em teletrabalho, usando muito mais o computador, também damos muito mais oportunidade a nos roubarem dados, a utilizarem programas, digamos, que apresentam mais riscos. É uma coisa que o preocupa também, Alexandre? Uma das coisas que ficou evidente, como refere, é... E os estudos que a ACP anunciou hoje revelam isto, que houve mais pessoas a utilizar a internet face àquelas que utilizavam. E principalmente houve mais pessoas a comprar online. Obviamente que a experiência de comprar e de pagar é uma experiência, apesar de tudo, com algum nível de sofisticação. E exige que a pessoa tenha, apesar de tudo, alguma experiência. Muitas das pessoas que foram fazer agora a sua primeira experiência, eventualmente não estavam tão familiarizados com os cuidados que têm que ter ao comprar através da internet. A ACP tem um selo de confiança em parceria com a DECO e com o Ponto.pt, em que, no fundo, certifica os sites para nós termos a certeza que quem está por trás são estas, é a entidade A, B ou C, e não é alguém que nos vai enganar. E, portanto, é muito importante que as lojas online e os sites em geral apostem neste selo de confiança, porque isso vai dar a confiança ao consumidor que este é um local de segurança onde pode comprar. Esse é um ponto importante e que eu recomendaria aos consumidores. E depois há um conjunto, enfim, de boas práticas que são fundamentais de seguir, sendo que a melhor prática é nós sermos muito cuidadosos na forma como partilhamos os nossos dados. Mas a verdade é que houve muita gente que foi a primeira vez que fez esta experiência. Na maior parte dos casos correu bem, eu diria, mas houve sempre, como em tudo, há sempre algumas experiências menos boas que nós esperamos que não se últimos segundos, falou-se de que cada vez há mais pessoas que estão a vender na internet. É um desafio ou uma oportunidade? Ou as duas coisas? É uma grande oportunidade. Eu destacaria aqui, principalmente no caso das pequenas e médias empresas, poderem vender os seus produtos. No dia 23 de outubro, que é esta sexta-feira, é o dia das compras na net. Portanto, é uma oportunidade para comprar com mais descontos. São praticamente 300 lojas online portuguesas que estão, antes do Natal, a promover e, portanto, se é para experimentar, esta é uma boa oportunidade para experimentar em confiança. Obrigada e até amanhã. Vamos nos ver todos os dias. Estamos aqui durante estes 5 dias no Portugal Digital Summit. A seguir, não perca o Digital Night Show. Até já!